Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado de hoje, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é para avisar, que já foi reativado o canal do 45 do Primeiro Tempo lá no YouTube. Ficamos aí quase 6 meses sem postar as entrevistas por lá. Agora, claro, até porque a audiência aqui do 45, ela é uma audiência de áudio, o podcast está entre os mais ouvidos na categoria Sociedade e Cultura, mas você agora, se quiser conhecer também os entrevistados, assistir essas entrevistas, estão todas lá no YouTube 45 do Primeiro Tempo, tá bom? Segundo recado, para você que ouve o 45 no Spotify, avalie lá o podcast com 5 estrelas, é bem rápido, tá no alto na descrição de cada episódio, e você nos ajuda ali a ranquear melhor na plataforma e, claro, o podcast chegar para muito mais gente. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, porque eu tenho certeza que será de muito aprendizado. Olha só, o meu convidado de hoje segue a máxima de que, para mudar algo no mundo, precisamos mudá-lo em nós primeiro, dentro de nós. Fazendo da sua vida um grande laboratório de experiências, ele foi entendendo com o tempo o real propósito da sua existência. Fazer uma ponte entre a arte e a espiritualidade. Foi então que deixou para trás aí trabalhos mais voltados ao universo do entretenimento para mergulhar profundamente na interpretação de papéis de grandes líderes espirituais de nossos tempos. Hoje, esse meu convidado, ele dá voz nos palcos do teatro a figuras como Chico Xavier, Fernando Pessoa e, em especial, Mahatma Gandhi. A peça Gandhi, um líder servidor, está prestes a completar 20 anos, viajando pelos 4 cantos do mundo. Eu estou falando do ator João Signorelli, que muitos de vocês talvez vão se lembrar de papéis importantes que ele interpretou em novelas da TV Globo, na antiga TV Tupi, na Bandeirantes e muitos outros locais também. Tudo bem, João? Obrigado por aceitar o convite. Muito legal tê-lo aqui no 45, querido. Muito bom, Patrick. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar participando do seu podcast. E está tudo bem. E falando com você agora vai ser melhor ainda. Não tenho dúvida, vai ser um papo delicioso, até porque, João, quem fez a ponte foi um querido amigo nosso aqui, o Celso Greco, e você sabe, João, que ele me mandou um recado, ele falou: Patrick, você precisa trazer o João Signorelli para o seu podcast, ele tem uma história incrível, assim, de mudança, desse sentido de propósito, que é o que permeia aqui o podcast. E, claro, na hora eu lembrei de você, como disse aqui na descrição da TV, de Grandes Papéis. E aí, cara, fui mergulhando um pouco na tua história, como ela se mistura um pouco com esse olhar, como você consegue trazer a arte, fazer essa migração da arte para... Se é que a gente faz migração da arte com a espiritualidade, elas estão, de alguma maneira, imbricadas, mas você faz um papel muito bonito de própria transformação de vida, cara. Eu achei muito, muito interessante a forma como você conduz e essa teia que você faz muito legal. Primeiro com o Gandhi, que é o seu trabalho mais antigo. Então, João, acho que a gente podia começar, cara, você contando um pouco a tua história, como é que foi esse processo, como é que você foi chegando a esse canal aí da espiritualidade com a arte. Enfim, estou falando demais aqui, deixa eu passar a bola para ti, cara, vai lá. Bom, eu tenho 66 anos, sou ator há 50, então comecei a trabalhar com 16 anos, e a espiritualidade sempre esteve muito presente na minha vida, Patrick. Eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, do sul de Minas, chamada Cambuquira, e aos 12 anos de idade, eu e um grande amigo meu amigo de infância, meu primeiro amigo de vida, Fábio Pedalino, que é um baita músico, tínhamos aqueles problemas dos meninos de 12 anos, e a menina que trabalhava na casa da mãe do Fábio tem um irmão que é pai de santo, que é da Umbanda. Então, o Brechó foi o nosso primeiro psicólogo, que ouviu os nossos primeiros problemas, nossas primeiras questões. E Cambuquira já é uma cidade propícia à espiritualidade, porque é uma cidade de muitas águas minerais. É no pé da Serra da Mantiqueira,
e tem muitas fontes de águas minerais que curam. Então, a gente que nasce lá já tem uma certa propensão à espiritualidade. Mas aí me mudei para São Paulo com 12 anos de idade, comecei a estudar e fazia teatro na escola, tive a oportunidade de estudar num colégio estadual maravilhoso, Oswaldo Aranha, vocacional, foi um experimento educacional assim, muito interessante. E lá tínhamos aula de teatro com o Luiz Janot, que é um professor da Escola de Arte Dramática de São Paulo. E meu pai me levava sempre a teatro. E um dia estreou em São Paulo uma peça do Jean Genet, chamada O Balcão. Meu pai maluco me levou, mas era uma peça proibidíssima, que a peça se passa num bordel onde tem um juiz, um delegado, um político, e ali no bordel se discute as questões humanas. Imagina, um garoto de 15 anos, claro, foi proibido. Aí o porteiro falou o seguinte, olha, do lado tem uma peça do Gianfrancesco Guarnieri, chamada Castro Alves Pede Passagem. É muito bonita e é livre. Entramos, e aí, Patrick, eu vi dois atores, um infelizmente já morreu, Zanoni Ferriti, e o Antônio Fagundes. Zanoni fazia o Castro Alves e o Fagundes fazia o irmão do Castro Alves. O irmão do Castro Alves era epilético. Tinha uma cena na peça que o Fagundes tinha um ataque epilético. Foi a coisa mais impressionante que eu vi até hoje em termos de teatro. Saí de lá com a sensação de que eu queria ser ator para ser tão bom como esses caras. E, ao mesmo tempo, na mesma semana, começamos a trabalhar a peça lá no colégio. E quando o Janot distribuiu o papel, que era a peça do Alto da Barca do Inferno, eu fazia o bobo da corte, quando eu li a primeira frase, como fosse um raio na minha cabeça, falou, é isso que você tem que fazer. Na época, eu jogava futebol no Pinheiros, tinha um campeonato chamado Dente e Leite, que a TV Tupi transmitia aos sábados. Eu ia ser jogador de futebol profissional, queria ser médico e jogador. Eu tinha um teste marcado no Palmeiras. Rapaz, quando veio aquele raio na minha cabeça, eu entendi tudo, deixei o futebol, comecei a trabalhar, aí a vida começa a conspirar a seu favor. Fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio cultural. Na volta, passamos por Nova York e eu assisti a ópera rock Jesus Cristo Superstar. Quando eu chego em São Paulo, tinha estreado no Teatro Aquários. Chamei minha mãe para ir e falei, mãe, vamos lá ver, que é muito bonito o espetáculo. Quando a gente chegou na porta do teatro, minha mãe encontra a filha de uma amiga vendendo o programa. Comenta que eu vi a peça em Nova York, ela me apresenta para os atores, eu começo a ficar amigo dos atores, fiquei amigo do Benê Silva, que fazia o Judas, comecei a frequentar a casa dele com a esposa, a Undina. Eu sei que no final do mês de agosto ele falou, o Walter Lima vai produzir uma peça infantil, chamada Turma da Mônica contra o Capitão Feio. Faz o teste. Fiz o teste, passei. Entrou no Teatro Aquários a produção do Homem de La Mancha, que ia fazer uma temporada de um mês, depois ia para o Rio estrear Teatro Manchete. Eu entrei no elenco, porque uma parte do elenco não poderia ir para o Rio. E a produção teve uma grande sacada de contratar o Grande Otelo para fazer o Sancho Panza. E o meu pai, em Cambuquira, tinha um hotel, tinha uma boate. O Grande Otelo fazia muitos shows nessa boate, era amigo da minha família. Quando eu cheguei e falei para ele de quem era filho, o Otelo me adotou e falou o seguinte, olha, amanhã você esteja às 8 horas da manhã na padaria Século XX, que é uma padaria que tem em frente à TV Globo, lá no Jardim Botânico, porque está tendo teste com uma novela e tem a tua cara, o último personagem que falta para escalar. E o Otelo me levou para a TV Globo, fiz um teste, fiz uma novela chamada Super Manuela, em 1974. Já peguei um papel de destaque, Patrick, era o antagonista do Mussum, que era o Paulo José. Tinha Marília Pera, Suzana Gonçalves, Pichelli, Paulo José, enfim, um elenco muito, Antônio Pedro. E aí você faz Globo, aí as portas começam a se abrir, aí comecei a fazer novela, teatro, filmes, mas eu tinha um buraco dentro de mim, como todos nós seres humanos temos esse buraco. Eu falava, eu estou ganhando dinheiro, estou sendo reconhecido, estou fazendo um trabalho que é muito gostoso, que eu gosto de fazer, mas eu estou com uma insatisfação que eu não entendo o que está acontecendo. E em 1980, eu comecei a praticar Tai Chi Chuan, com o professor Liu Pailin aqui em São Paulo. Entrei na faculdade de jornalismo, me formei em jornalismo, antigamente era Faculdades Objetivo, hoje é Unip. Minha mãe falou, não, tudo bem ser ator, mas eu queria um diploma, um diploma universitário. Aí entrei, me formei em jornalismo, trabalhei 2 meses no jornal Gazeta do Ipiranga, na Band FM, escrevi os noticiários da madrugada, fui locutor da Band FM nas madrugadas, mas o lado de ator me chamava mais. Enfim, aí quando eu me formei, eu cheguei para o meu professor e falei assim, Liu, eu me formei em jornalismo, teatro, televisão, cinema, é muita competição, é muito ego, eu não aguento, acho que eu vou querer ficar escrevendo em casa, eu gosto muito de escrever, quietinho no meu canto. Ele falou, não, tua função no planeta não é através da escrita, é através da voz. Então, eu vou te sugerir o seguinte, seja que nem a água, entre em todos os cantinhos, não se fixe em nenhum e desemboca no mar. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, Patrick.
Quando o Miguel Filhage me chama para fazer o Gandhi, eu entendi essa conversa com o Nil. Quando a gente começou a ensaiar o Gandhi, quando estreei o Gandhi, eu entendi. Eu falei, pronto, está aqui a ponte para eu unir uma coisa que eu sempre quis, que era unir a arte e a espiritualidade. Eu não via muito sentido você ser um artista, ganhar dinheiro, fama, e não contribuir socialmente de alguma maneira para a sociedade, e contribuir também com a sua energia, com seus pensamentos, com a sua emoção e com a sua espiritualidade. Né? Todos nós somos seres espirituais, não tem como. Então, nesse momento, com o Gandhi, eu encontrei. Aí o Miguel vira para mim e fala assim, olha, João, a gente vai abrir. Foi uma coisa louca, Patrick. O Gandhi existe para abertura de um fórum sobre recursos humanos, sobre o mundo corporativo, através de uma revista chamada Gestão RH. Sim. Quando acabou, do Alexandre Garré, quando acabou a apresentação, o Miguel falou, olha, uma grande companhia fabricante de telefones celulares nos contratou para 2 apresentações e acabou. Falei, mas Miguel, um trabalho tão lindo como esse, ele falou, faz o seguinte, se você quiser tocar a produção, toca, porque eu não tenho tempo. Porque ele é médico acupunturista, tem um consultório dele, graças a Deus, vai muito bem. Eu fui para a minha terapia, na primeira sessão de terapia, o meu terapeuta falou, João, é uma bifurcação muito interessante na tua vida. Eu vou te ajudar. Meu irmão tem um bar na Vila Madalena que chama Mojave. Tem música ao vivo, tem palco, tem som, e aos domingos fecha. Vou propor para ele você fazer o Gandhi lá no domingo. O que você acha? Falei, acho ótimo. Faz a seguinte proposta para ele. A gente cobra R$30, ele serve um prato, 2 opções de prato, bebida alcoólica à parte, ele fica com R$15, eu fico com 15. Isso em 2003. Topou. E o segundo semestre de 2003 eu fiz lá no Bar Mojave todos os domingos. Entramos em 2004. Aqui em São Paulo tinha aquela peça Terças Insanas, né? Sim. E estreou Quinta dos Infernos. Eu falei, puxa, Terças Insanas, Quinta dos Infernos, eu vou inventar quartas com Gandhi. Aí, fui no Sátiva, um restaurante vegetariano que era muito famoso aqui em São Paulo, cujo dono era o Lima Duarte, junto com o Gilberto. Falei com o Giba, falei, Giba, o que você acha? Topou. Aí fizemos todas as quartas-feiras o Gandhi, um jantar, mesmo esquema. Jantar vegetariano, R$30, 15 para mim, 15 para ele. E aí eu conversava com a plateia, abria-se uma discussão muito interessante sobre os valores, a ética do Gandhi. Antes do Valor Econômico, tinha um jornal que chamava Gazeta Mercantil, né? Aí tinha uma moça que escrevia sobre teatro, que escreveu a importância do teatro nos recursos humanos. Essa matéria cai na mão de um alto diretor da Petrobras. Ele me procura e aí assinei um contrato de 9 anos com a Petrobras. Em 9 anos, uma vez por mês, indo para uma unidade, universidade. Parei até numa plataforma de petróleo em Campos, a 150 quilômetros da costa. Uma experiência maravilhosa, dormir numa plataforma, fazer o Gandhi para aquelas pessoas. E aí os RHs começam a se conversar, eu começo a fazer para muitas empresas, os centros espíritas começam a me descobrir, universidades, colégios, vou para o teatro na Praça Roosevelt, Estúdio 184, depois vou para o Alberico Rodrigues, na Benedito Calixto, Ruth Escobar, e aí, querido, foram-se 19 anos. Estou um dia em casa, me procura uma ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras, que é basicamente uma ONG de espíritas. Fiz um trabalho para eles em Santos, outro em Niterói, e o presidente da ONG me chamou para fazer uma turnê pela África. Fiz em Moçambique 3 espetáculos em Maputo e numa aldeia no interior de Moçambique. Isso é uma miséria absoluta, uma coisa louca. Para 30 adolescentes. Olha, ali, quando você vai ali, você não reclama de mais nada na vida. Acaba o espetáculo, vem um garoto, devia ter uns 15 anos, e fala assim para mim, Patrick, eu não sabia que existia um homem bom no mundo. Eu vou querer conhecer a história do Gandhi. Mas uma pessoa, aos 15 anos de idade, não ter conhecido uma pessoa boa, aquilo arrebentou meu coração. Arrebentou. Enfim, aí fizemos Moçambique, e aí ele me fez uma proposta. Se você fizer uma versão em inglês, eu te levo para a Europa. Eu não falo muito bem inglês. Contratei uma professora, uma inglesa, Ângela. Trabalhamos um ano, eu decorei a peça em inglês. Aí fiz Áustria, Alemanha, Inglaterra, Suíça, Portugal. E aí a maior cara de pau foi me apresentar na Índia. Já fui duas vezes. Eu um ator brasileiro e na terra do cara fazer. Então eu fiz uma cidade chamada Rishikesh, fiz 7 apresentações, abri um festival internacional de yoga de um ashram chamado Paramarthi Niketan, e tive duas experiências muito bacanas. Acaba o espetáculo, um senhor indiano vira para mim e fala assim, muito obrigado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você, através da sua arte, devolveu o Gandhi para a terra dele.
Uau. Quer dizer, ó, ouvi isso de um senhor indiano, né? E aí, teve um dia lá que o Café Royal, que uma das meninas do grupo era amiga do dono do café, falou, olha, o rapaz que quer fazer o show no sábado não vai poder ir. Ele mandou te convidar para você fazer o Gandhi. Aí, Patrick, fiz um Gandhi num bar para famílias indianas, crianças. Teve um garotinho que ficava na beira do palco o tempo inteiro dando tchau para mim. Foi muito legal. E aí, aconteceu a coisa mais legal que eu achei. Aqui no Brasil é comum, né? A gente ser reconhecido na rua pelo personagem que está fazendo na novela, pelo salário. Um dia eu estou lá, na rua, em Rishikesh, tomando um suco, passa um cara numa moto, para e fala assim, Gandhiji! Falei, meu Deus do céu, estou sendo reconhecido na sua cidade. E aí... Não, lindo. Não, maravilhoso, maravilhoso. Acho que isso não tem preço, né, João? Não tem. E aí... vai lá, conclui que depois eu quero várias coisas abrindo aqui. Eu achei. Só para concluir. Não, claro. Aí eu também sou ligado à Palas Atena, que é uma escola de conhecimento que tem aqui em São Paulo. Uma editora também muito legal, né? Editora, muito legal. E a gente tem um projeto muito bacana há 12 anos que a gente vai, agora com a pandemia parou. Nós vamos na Fundação Casa, uma vez por mês, fazendo Gandhi para os meninos e meninas que estão temporariamente presos. E numa dessas idas, um garoto se mostrou interessado em ser professor de yoga. Conseguimos com a secretaria do menor que ele fosse todo sábado na FMU fazer aula de yoga com o professor Marcos Rojo. Ia lá, voltava para a unidade, parece que apaziguava o clima lá durante alguns dias, levando yoga. E um dia tivemos assim, uma coisa também que me encheu o coração de alegria. Fomos fazendo uma unidade feminina. Aí acabou uma menina de 12 anos, falou assim, vocês são malucos, né? Vocês vêm falar aqui de um tal de Gandhi para mim, mas eu aprendi uma coisa hoje. Eu falei, o quê? O meu corpo está preso, mas meu espírito está livre. Uau! Meu. Aí não, acho que isso... E acho que nada mais Gandhi, né? Nesse sentido, né? Ô, João, e como é que isso entrou na sua vida, Como é que Gandhi foi entrando, incorporando... São quase 20 anos, né? 19 anos de convivência, de interpretação, né? Porque, queira ou não, isso aciona um campo, né? Você está permanentemente com ele, né? No universo, na forma de ver, no que você expressa. Como é que isso foi entrando na sua vida? Você disse, né? Lá desde dos 12 anos, né? Da cidade que você morou, isso você sempre teve esse chamado interno, mas isso acho que foi ganhando mais força. E como é que foi te transformando, cara? Porque você é aquilo que você prega nas suas peças, no que Gandhi foi, de alguma maneira, né? Como é que isso foi introjetando, cara? E o que é Gandhi para você? E como ele, através desse exemplo último que você trouxe, né, tão lindo, que você pode estar preso, né, fisicamente, mas a sua mente ela é livre, né? Eu acho que tanto Gandhi, né, Mandela, grandes pensadores e pessoas que mudaram o mundo tinham esse conceito, né? Como é que isso entrou para que você, inclusive, conseguisse se libertar um pouco daquilo tudo que você fez, que está tudo bem, fez parte da sua própria construção, mas talvez não tivesse tanto sentido como é isso que você vive, né? Nítido, te ouvindo, dá para ver que você vive aquilo que você faz, né? Você não tem dúvida nenhuma do caminho que você escolheu, né? Fala um pouquinho sobre isso e esse papel do Gandhi na sua vida. Bom, Patrick, não dá para passar incólume por um personagem desse, né? Não tem como. Não tem como, cara, não tem como. Então, quando eu terminei de ler o texto pela primeira vez, eu falei, Miguel, a gente está diante de uma coisa totalmente diferente que a gente fez até hoje em teatro. Eu falei, eu acho que se a gente não tentar se comportar parecido com o que o Gandhi fala, a gente não vai ter credibilidade nenhuma junto ao público. Isso aqui não dura 2 meses. Ele falou, o que você propõe? Eu falei, eu proponho que a gente pare de mentir, socialmente, inclusive, e cumpra o que a gente promete. Ele falou, vamos tentar? Eu falei, vamos. Por incrível que pareça, Patrick, cumprir o que você promete é muito mais difícil que parar de mentir. Porque eu percebi, durante os ensaios, que quando você, por exemplo, eu marco essa gravação contigo. Você marcou comigo às 10 horas. Então, eu apareço às 10h30,
falo, pô, desculpa, Patrick, mas o trânsito aqui em São Paulo, em São Paulo é muito fácil o trânsito por qualquer atraso. Mas se eu chego para você e falo, Patrick, me desculpe, me enrolei em outro compromisso, dormi até mais tarde, me desculpa, estou atrasado. Você vai se sentir respeitado. Você fala, pô, o cara está falando a verdade para mim. Quer dizer, cria já um clima de respeito entre a gente absurdo. E se eu prometo fazer uma coisa para você e cumpro, isso traz uma felicidade entre as pessoas. Você se sente também respeitado. Falou, o cara me prometeu que ia fazer isso, que ia me entregar, e se entregou. Então, eu propus para o Miguel a gente agir assim. São 19 anos, já passaram-se mais de 16 pessoas, né, trabalhando comigo. Hoje eu estou sozinho. As pessoas não aguentam, é muito difícil. A gente pensa que é fácil, mas é muito difícil. A gente tem que ficar atento o tempo inteiro. E qualquer mentira, né? Qualquer mentirinha, mais que você acha mais banal, ela tem uma consequência. Então, isso começou a mudar a minha vida. Aí começamos a agir dessa maneira. Você vê, é uma peça que não é comédia, não é stand-up, tem algumas histórias de humor, porque o Gandhi tinha um humor peculiar, e durar 19 anos, um monólogo que não tem uma tradição brasileira de assistir monólogo, quer dizer, então acho que a gente agiu certo. Então, começou a mudar isso. Eu, durante muito tempo, fiz muito papel de bandido das novelas. Falei, bom, eu vou começar a parar de fazer bandido, eu vou fazer o Gandhi para limpar meu karma dessa bandidade toda que eu fiz. E aí comecei, aí começaram a me chamar. Falei, ó, não posso, até que me chamaram para fazer Amazônia. Marco Chetman me chamou para fazer a série Amazônia na Globo. Falei, que personagem que eu vou fazer, Marquinhos? Ele falou, você vai ser o opositor do Chico Mendes e fazer dupla com o Paulão. O Paulão é um ator afro-brasileiro, maravilhoso, mas só faz matador. Eu desliguei o telefone e falei, vai sobrar para mim matar o Chico Mendes. Eu não posso. Liguei para o Marquinhos, estava na caixa postal, a gente é muito amigo, falei, Marquinhos, é o seguinte, você sabe dessa minha batalha de fazer o Gandhi para fazer essa limpeza na minha vida? Estou sentindo que você vai me dar o papel de dar um tiro na cabeça do Chico Mendes. Não posso fazer o Gandhi e à noite na TV Globo matar o Chico Mendes. Os caras falaram, esse sujeito é um picareta. Ele prega uma coisa à tarde e à noite faz outra. Então, eu abro mão do meu personagem na série, adoraria fazer, desejo um maior sucesso para vocês, mas não vou fazer esse papel. Se você me desse o papel de um amigo do Chico Mendes, tivesse uma cena só na minissérie, estaria ótimo. Passaram-se 2 dias, nada. Aí telefone toca, ele é todo editado. Ô, Joãozinho, desculpa, estou aqui editando os primeiros capítulos, está uma loucura. Olha, você tem toda a razão. E você ia fazer o matador do Chico Mendes mesmo, mas eu passei o teu recado para a Glória Pérez e ela falou que você tem toda a razão e vamos te dar um papel novo. Você vai fazer um amigo do Chico Mendes, são só 2 capítulos. Eu falei, mas não tem problema, está maravilhoso. Eu desliguei o telefone, Patrick falou assim, peraí, TV Globo dando razão para ator? Alguma coisa mudou. Aí pensei, não. Aí agradeci ao Gandhi. Falei, pois é, Gandhi, você me promoveu essa coisa que você acabou de falar no começo do nosso programa. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu mudei internamente, eu fui gentil com eles, não briguei, me coloquei, falei, olha, a minha verdade atual é essa. E aí eles me deram um papel, fiz a série, foi ótimo, fiz um amigo do Chico Mendes e adorei fazer o trabalho. Então, essa coisa mudou muito a minha vida. Mas também tem uma coisa que aconteceu, Patrick, que eu acho que foi determinante na existência do Gandhi até hoje. Eu dei aula numa escola pública na Zona Leste, chamada Raul Seixas, dava aula de teatro lá. Me chamaram para fazer um Gandhi para os professores e para os alunos novos na faixa. Escola pública, eu faço de graça uma vez por mês. Hospital público, escola pública, universidade pública, para devolver para a sociedade tudo que eu tenho ganho nesse tempo todo. Então, eu reservo uma vez por mês, eu faço. Combinei. Na mesma semana, me liga o secretário de Cultura de Santa Bárbara do Oeste me chamando para fazer uma palestra no mesmo horário, no mesmo dia do Gandhi de graça, me dando R$ 2.500, era o dinheiro que eu precisava para pagar o aluguel naquele dia, porque o Gandhi, no começo do Sática, não estava indo bem. Eu fazia a maior loucura que o ser humano pode fazer, que é tirar no cartão de crédito, em caixa eletrônico, o dinheiro para pagar o aluguel. Então, é uma insanidade que... Né? E aí falei, olha, eu tenho essa agenda, vou conversar com a diretora. Liguei para Vera, falei, Vera, está acontecendo isso, estou precisando desse dinheiro para pagar o aluguel. Falou, João, a decisão que você tomar, nós vamos aceitar, mas tem muita gente inscrita para te ver. Liguei para o rapaz, falei, olha, desliguei o telefone, eu estou fazendo o Gandhi, fala de conduta única, verdade. E o Gandhi dizia, se você faz um compromisso, se surgir outro, trate de cumprir o primeiro. Interessante isso. É legal isso, né? Liguei para ele e falei, infelizmente não consegui me desvencilhar do compromisso e fui. Depois eu me viro para arrumar essa grana.
Fui, fiz o espetáculo, acaba o espetáculo, se aproxima de uma senhora e fala assim, você faz em casa? Eu falei, faço. Que é curioso, Patrick, no Natal, ou de festa de aniversário, algumas pessoas me contratam para fazer em casa. Então, eu tenho uma versão de 20 minutos, que não fala do mundo corporativo, é uma coisa que fala mais da espiritualidade do Gandhi. Falei, eu tenho uma versão de 20 minutos e uma inteira. Não, eu quero a inteira. Falei, por quê? Porque é meu aniversário, adorei a peça e quero oferecer para a minha família e para os meus amigos de presente a peça. Acertamos tudo, sábado à tarde, me mandei lá para Penha e fiz. Quando acaba o espetáculo, se aproxima uma pessoa de mim. Quando chega para mim, é o Luiz G. Eu dividi casa com o Luiz G na época de faculdade. E, na época, o Luiz G era um cartunista muito famoso, da Folha de São Paulo. O Arrigo Barnabé era da mesma sala dele, da FAO. O Arrigo Barnabé ia lá para casa. E eu não vi o Luiz G há 20 anos. Eu falei, Luiz G, o que você está fazendo aqui? Estou namorando uma menina aqui na Rua da Camila. E quando soube que era você, eu vim ver. Eu estava morrendo de saudade. Resumo da ópera, Patrick. Ele estava produzindo uma ópera rock sobre Santos Dumont, no Sesc Ipiranga, com Arrigo. Mandaram me chamar. Ensaiei 20 dias, apresentamos uma semana e eu ganhei R$ 8.000 para fazer esse trabalho. Eu falei, olha só como é que a vida é louca. Abri mão dos 2.500 que estavam assim, balançando na minha cara, fui fazer um espetáculo de graça, aparece essa mulher, me contrata, o Luiz G, que eu não vejo há 20 anos, está lá, está fazendo um trabalho com a Rio Barabé, me chamam. E aí a coisa mais louca, eu volto para o Sátiva, começa a encher, começa a encher, começa a encher, muita empresa, muita universidade, e a partir daí, graças a Deus, não tivemos mais problemas financeiros nenhum. Então, você vê, você cumpre o que você promete. É verdadeiro? Não tem erro, cara. Não, acho que, pô, linda essa história, porque eu acho que só prova aquilo que é, né? Quando você segue a verdade, né? Quando você segue, pô, é o que você falou, né? Tinha marcado lá, era uma apresentação para alunos de uma escola X, você não estaria ganhando nada, mas a gente é que racionalmente a gente acha que não está ganhando nada, né? Que aquilo está. Só que tem um outro campo, né? Que nos direciona, só que a gente não tem a consciência, né? Do que isso vai ocasionar, porque está tudo certo. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo é perfeito. Né? É que a gente não tem a compreensão racional naquele momento, porque a gente interpreta. Né? Pô, tem um aluguel aqui que eu preciso pagar, pô, acabaram de me apresentar ali o dinheiro que eu cubro aqui, como eu não vou? Só que aí é que está o interessante, né? Você manteve algo em você, né? Aquela anuência, né? Aquela anuência do ser, né? Aquela verdade intrínseca tua veio à tona, né? E você acabou indo, e a partir dali desencadeou tudo isso que você acabou de narrar. É um exemplo muito interessante até para quem está nos ouvindo e depois assistindo, de acreditar um pouco na vida. Né? Acreditar um pouco na vida. Acho que o que você acabou de contar, para mim, eu leio dessa maneira, acredito, tudo tem um sentido aí. Né? Claro que quando você está alinhado com a sua verdade, é maravilhoso. Eu acho que é um exemplo perfeito. Outra coisa também muito bacana, quando a gente vai na Fundação Casa, às vezes os meninos internos falam assim, muito obrigado por vocês perderem o seu tempo com a gente. Eu digo, não, ao contrário, a gente ganhou o nosso tempo. Exatamente. Pô, a nossa obrigação está aqui, já que a sociedade não olha para vocês, a nossa obrigação está aqui ganhando esse tempo junto com vocês. Então, é muito legal isso, Patrick. É uma coisa assim que me enche de alegria, meu coração fica muito feliz de, através do Gandhi, ter essa coragem, né? Porque ele me deu essa coragem, me deu essa base, e hoje eu sou um cara totalmente diferente do que eu era há 20 anos atrás, com certeza. Inclusive nas relações pessoais, relações amorosas, é uma coisa assim que a gente vai buscando um respeito muito grande pelo outro, entender o que o outro necessita, né? E dentro das possibilidades, atender às necessidades do outro, né? Então, eu sou muito grato desse tsunami que eu brinquei, é um tsunami que passou na minha vida. Não, sim. Falou, cara, é o seguinte, meu... Ô, João, e é interessante, né, cara, porque a gente está falando de Gandhi, né, e por tudo que você vive e o que ele representou e como ele está aqui presente, né, principalmente aqui nessa conversa ele está presente porque a gente está trazendo, né, de alguma maneira o pensamento. A coisa mais forte de Gandhi, eu assisti o filme, não li a biografia, mas tem o filme, né, que conta, é um pouco essa coisa da verdade, porque eu penso o seguinte, a gente está vivendo crise, você tem aí Covid, você tem guerra, você tem tudo que está acontecendo aí, que a gente não está escondendo de nada,
Mas a maior das crises, eu até escrevi um artigo recente falando um pouco sobre isso. A grande crise que a gente vive é a crise da verdade, né, cara? Você falou assim, né, eu parei de mentir socialmente, né, cara? Se você pegar todas as crises, nada mais é do que uma mentira. Você está contando uma mentira, porque se você for verdadeiro, como o Gandhi foi, e ele transformou o mundo, olha o que ele fez com a história da Índia, né? Como ele trouxe uma verdade à tona de uma maneira linda, né? Mostrando que você tem esses caminhos. Então, a grande crise, acho que eu queria te ouvir um pouco isso, né? Alguém que vive essa verdade, né? Nos palcos já há 20 anos e introjetando isso no seu ser, né? Na sua forma de ver as coisas, que a grande crise é a verdade, né, cara? O resto, se a gente for verdadeiro, não tem guerra. Não tem guerra. Pode parecer esses dois estão malucos aqui conversando. Não, cara, mas a coisa é tão óbvia. Mas, enfim, fala um pouco sobre isso, cara. Essa verdade, porque o resto não tem. É uma coisa muito, muito bacana, assim, Patrick. O Gandhi, assim, às vezes a pessoa, o Gandhi era um cara passivo. Não, ele era pacífico, mas assertivo. Assertivo. E a verdade, a verdade é assertiva. E, assim, historicamente, é muito curioso que ele lança esse movimento do Ahimsa, né, que é a verdade e a não violência, no dia 11 de setembro de 1905, em Durban, na África do Sul. Quer dizer, 11 de setembro, anos depois, tem aquela loucura que aconteceu, né, nos Estados Unidos da América. Então, quando ele traz a verdade, ele propõe isso que você falou, não teria guerra, porque a gente poderia conversar, poderia dialogar, e aí a gente cai, né, no interesse. Quer dizer, a história toda da nossa humanidade é uma história em busca pelo poder, né? E essa busca pelo poder desenfreada traz as guerras, traz as desavenças entre as pessoas. Se a gente conseguisse horizontalizar as questões todas, não ter essa verticalização de um mandando no outro, um respeitando a verdade do outro. Então, eu sinto isso no meu dia a dia, Patrick. É uma experiência que eu faço, que tem dado muito certo. Tem muita gente pedindo dinheiro hoje em dia, principalmente depois da pandemia, muita gente na rua pedindo dinheiro. Eu optei por dar R$100 por mês nessa ONG, Fraternidade Sem Fronteiras. Com R$100 por mês, você banca uma criança na África, escola e comida. E esse dinheiro vai, é tudo auditado, está tudo às claras, realmente é uma ONG muito séria. E aí, o que eu faço? Na rua, quando as pessoas me pedem dinheiro, eu falo assim, olha, eu sei que não vai adiantar muito para esse momento teu, mas o que eu posso te oferecer agora é um sorriso. E dou um sorriso. Absolutamente verdadeiro. As reações são as mais inusitadas. Uns falam assim, pô, ninguém olha para mim, muito obrigado, cara, já ganhei o dia, alguém sorriu para mim, alguém me escutou. Porque, na verdade, essas pessoas que estão na rua, elas querem ser escutadas. É isso. Você dá um minuto de atenção para uma pessoa dessa, você muda o entorno, você muda a frequência. Então, você caminha nessa verdade. Você caminha. Eu passo por gente na rua, eu cumprimento, não é um poste que está do meu lado, eu cumprimento. Algumas pessoas respondem, outras não. Né? Então, essa busca da verdade interior com você mesmo, você ser sincero com você mesmo, aí você consegue ser sincero com o mundo. Então, eu acho que você tem toda a razão quando você fala, se a gente fosse verdadeiro uns com os outros, não teria guerra. Não teria guerra. Tem um poema do Khalil Gibran que ele fala, né? Vós pouco dais quando dais de vossas posses. Vós verdadeiramente dais quando dais de vós. Né? Acho que te ouvindo, acho que é isso, né? Ali na rua, alguém você não tem, eu estou te dando a tua essência, né? Que é ouvir, né? Que acho que é a coisa que a gente mais precisa, porque a gente só fala, né? Ainda mais em tempos de rede social, que é isso, aquilo, a gente está sempre colocando fora e está ouvindo muito pouco, né? Acho que tem muito sentido isso. Que você... Agora, tem momentos assim que você sente que você olha no olhar da pessoa, a pessoa está faminta, até é complicado. Aí eu vou lá e não dou dinheiro, eu pago uma quentinha. Aí outro dia, cara, outro dia eu vi um garoto assim, com o olhar embaçado, né? Ele pediu para eu comprar uma caixinha de bala para ele vender. Eu falei, você está com fome? Ele falou, tô. Vamos lá comer a quentinha. Aí comprei a quentinha para ele, quando chegou ele falou, obrigado, faz muito tempo que eu não como uma comida de verdade. E, putz... Aí o dono do bar falou, mas está drogado? Eu falei, não está drogado, cara, é a fome. A fome deixa a pessoa assim. A fome deixa a pessoa... É o não julgamento, né, João? Acho que é o não julgamento, cara. O não julgamento, eu não estou aqui para dizer se ele, o que ele faz, não sei. E aí entra numa outra questão que para mim faz muito sentido, eu queria te ouvir, porque eu acho que é isso que está ligado um pouco ao seu papel, que é um olhar mais
Se você não recorta e julga aquele rapaz drogado XYZ, você tá dando um zoom, você está olhando a coisa por uma outra perspectiva, né? A gente reduz muito, né, cara? Como a gente reduz, é difícil, né, cara? Esse corte a que você gente fala limita, né? limita, você não vê o todo, né? Você fica compartimentando, como essa sociedade quer que a gente faça, né? É compartimentar, você é especialista nisso, você é aquilo. Não, você dando esse zoom, você vê o todo, e aí você entende, cara, porque atrás de cada par de olhos tem uma história. Tem uma história. Eu tive uma experiência, Patrick, que eu andei fazendo uns espetáculos no Ceará, um festival de teatro transcendental. Em contrapartida, você tinha que fazer uns espetáculos em presídios pelo interior do Ceará. E eu sempre topo ir nesses lugares. Eu tenho cadeia, Fundação Casa, já fui em hospício no Juqueri, também experiência maravilhosa. E entrei nessa cadeia no interior do Espírito Santo. Tinha um cara, 2 metros por 2 metros, com os olhos injetados de vermelho. O cara ficou me olhando com ódio, com ódio. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer espetáculo com esse cara me olhando desse jeito? Aí, quando acontece isso, eu não olho mais para a pessoa. Eu vou olho para outras pessoas, vou dando um truque. Mas aí, durante o espetáculo, o olhar dele foi abrandando, foi abrandando, foi abrandando. Quando acabou, ele veio e me abraçou, chorando, copiosamente, falou assim, eu já matei mais de 20. Hoje, durante a peça, eu fiquei pedindo perdão para a família das pessoas que eu matei. E chorava no meu ombro, chorava. Uau! Cara, eu fiquei assim, eu até me emociono hoje contando essa história. Um preso chorar na frente do outro preso e falar isso, sabe? Eu falei, é a força do Gandhi, cara. Cara. É uma loucura. É uma loucura. Como isso independe de mim, querido, independe, vai. É uma energia que vem, que é fogo. Nossa, cara, essa história E imagino isso em 20 anos, né, cara? Você está contando algumas histórias, mas isso permeia. Essa é a mudança do mundo, né? Essa é a mudança. São essas coisas que aparentemente são sutis, né? Que a gente acha que não, né? Às vezes a gente. Outra coisa que para mim também é muito, muito forte, que às vezes a gente acha que precisa fazer uma coisa grandiosa para mudar o mundo, tem que criar uma ONG para mudar o mundo, tem que fazer um documentário para mudar o mundo. Não, cara, às vezes é com uma pessoa. É essa mudança aí que você está fazendo, né? Porque você vê, imagino que você já deve ter feito a apresentação para 20 pessoas, para 100, 200, mas mesmo ali naquela que tenha para uma pessoa, aquela pessoa mudou o mundo, né? Ah, mas eu não vou acabar, o meu ato não vou acabar com a fome no mundo, eu não vou acabar com o frio no mundo. A gente está numa onda de frio aqui em São Paulo, por exemplo, na época de gravação, a gente acha que de repente eu preciso não vai adiantar nada, eu vou resolver aquele rapaz e o outro ainda está sem, mas aquela pessoa, aquele ato em si, né, que cria um campo, né, de atuação. É como o nosso amigo Celso Greco fala no livro dele, né? Você toma uma atitude e você muda, cara. Você muda. Por exemplo, eu já fiz de uma pessoa para 5.000 em Itaipu Nacional. Tinha 5.000 pessoas. Rapaz, eu fiz um dia, eu estava no Teatro 184. Era sábado, às 7 da noite, espetáculo. Deu 6h30, a dona do teatro falou assim, João, tem 2 pessoas aí. Você vai fazer? Eu falei, claro, a pessoa gasta tempo, gasta dinheiro para chegar até o teatro. Eu não vou fazer, eu aproveito e ensaio, sabe? Aí começo a experimentar coisas aqui, bom, acaba o espetáculo. Vem um cara e fala assim, eu vim da Bahia. Eu falei, sim, pô, que legal. Eu sou presidente do sindicato da Associação de Agências de Publicidade do Nordeste. Me indicaram o teu espetáculo, eu vim aqui para te contratar, eu adorei, então eu queria te contratar para um evento em Ilhéus. Rapaz, você vê se eu não faço. Aí fui para Ilhéus. É mais uma das provas, né, João, que a gente estava falando há pouco, cara. Faz, cara, faz, cara, um movimento assim, não resiste. O grande problema é que a gente resiste. Né? Isso, não resiste. Vai no fluxo, vai no flow que dá tudo certo. Muito, muito legal. Ô, João, avançando um pouquinho ainda nesses seus papéis aí, no que você vem vivendo, outra figura assim fundamental e na qual eu tenho uma simpatia, minha avó, eu venho de uma família espírita, né? Minha avó sempre frequentou, teve muito tempo em Uberaba, minha avó chegou a tomar café da manhã com Chico Xavier, algumas ocasiões, enfim. E você está começando agora também acho que está começando a recente, né? Essa interpretação do Chico. Fala um pouco dessa figura e como é que isso também está
tá passando por você, você já tinha, imagino que você tinha também uma adoração, um olhar sobre Chico. Fala um pouco sobre isso também, cara. Bom, eu tinha um olhar, uma admiração muito grande por ele, né? E aí aconteceu o seguinte, eu fui fazer o teste, me chamaram para fazer um teste do filme que, aliás, vai estrear dia 1º de setembro, que chama O Predestinado. Ah, do Arangó. Conta a história do Zé Arigó. O do Arigó. Me chamaram para fazer o teste para fazer o delegado que prendia o Zé Arigó. Aí fiz o self-teste, mandei, a minha agente, a Vivian Golobeck, me liga e falou: João, o diretor gostou muito do teu teste, mas ele quer que você faça outro personagem, ele quer te chamar para fazer um teste presencial para outro personagem. Eu falei: qual? Ele falou que ele quer que você faça o Chico Xavier. Eu falei: beleza. Fui, fiz o teste e entrei no filme como o Chico Xavier, que tinha 50 anos de idade na época. Estava em Londres, numa turnê, na casa de um espírita, amigo meu, Maurício Freitas, que me recebe lá em Londres. Maurício vira para mim e fala assim: João, Nelson Xavier já morreu. O Brasil precisa de um outro Chico Xavier nas artes. Por que você não pensa nisso? Pegou uma boina dele, me emprestou, vamos fazer uma foto. Aí eu fiz assim, ele tirou a foto com a boina e ficou igual. Isso foi em novembro, Patrick. Quando eu chego de volta para o Brasil, comecinho de dezembro, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro me contrata para fazer o Gandhi na festa de final de ano deles. Me mandei para Uberaba, virei para a reitora, falei: vou ter algum dia de folga? Ela falou: você vai ter, amanhã de manhã a gente está de folga. Eu falei: me leva para conhecer a casa do Chico Xavier? Ela falou: levo. Eu já estava com a ideia de conversar com o filho dele, que é o detentor dos direitos autorais, para fazer a peça. Levei um DVD do Gandhi e falei: olha, esse é meu trabalho, já faço há 16 anos esse trabalho, gostaria muito de fazer uma peça sobre seu pai. Nosso produtor e autor entrou em contato com uma pessoa que se dizia o detentor dos direitos, ele cobrou R$60 mil e fica inviável para a gente. Ele falou: quem? Aí eu falei o nome da pessoa: esse cara é um picareta, ele se diz detentor dos direitos do Chico, mas é uma mentira. Eu sou o detentor. Filme, peça de teatro, livro, tudo com o Chico é comigo. Eu falei: então, eu gostaria muito de fazer a peça do seu pai. Ele falou: então escreve o texto e me procura. Volto para São Paulo, peço para o Miguel escreve o texto. Aí o Carlos Messene, que é o diretor da peça, que também dirigiu o Fernando Pessoa, falou assim: João, não manda por e-mail, vai lá em Uberaba, lê o texto para ele. Fiz isso. Aí o que ele fez? Ele botou para ouvir o texto o motorista, a cozinheira, um casal de amigos do Rio e a presidenta do Centro Espírita Chico Xavier atual. Acabou a peça, os caras estavam emocionadíssimos. Ele falou assim: João, está autorizada a peça, gostei demais. Só queria pedir para mudar uma coisa: o Chico não poderia ser recebido, que a peça é um diálogo entre o Chico e o Bezerra de Menezes. Tá. O Chico morre e é recebido no outro plano pelo Bezerra. Ele falou: no original era o Emanuel, e o Emanuel já encarnou no Brasil quando o Chico ainda estava vivo. Então, como a peça tem que ser muito verdadeira, muda. Ou põe o André Luiz ou põe o Bezerra. Aí Miguel optou por botar o Bezerra. Acertamos a porcentagem que ele vai receber, não me cobrou nada, de nada, falou: só quero essa porcentagem. E agora você faz o seguinte: sabe aquele quarto que eu te mostrei, onde o Chico dormia, onde ele morreu? Sim. Você viu lá, tem paletó, tem peruca, tem óculos, tem camisa, tem tudo. Eu falei: tem. Então você vai lá e escolhe o que você quiser para você usar na peça. Patrick, ele me emprestou. Então na peça eu uso a peruca do Chico. Uau! Os óculos do Chico, camisa, paletó, calça. Eu falei: mas Eurípides, eu falei: não, para você vai ser muito bom ter a energia do Chico no espetáculo. Aí eu brinquei com o Cláudio, que era o casal, falei: vai ver que o Cláudio falou: eu nunca vi o Eurípides se abrir tanto com uma pessoa. Eu falei: então, eu falei: vai ver que o Chico está no ouvido dele buzinando quem sou eu. Ele falou: você tem dúvida disso? Nenhuma dúvida. Nenhuma. E aí, começamos a ensaiar, estreamos em Uberaba, dia 17 de dezembro. Fizemos 3 espetáculos lá, 17, 18, 19 de dezembro, que era uma vontade minha estrear em Uberaba, que é a cidade principal da vida do Chico Xavier, né? E agora fizemos em Barulhos 2 espetáculos. Tem alguns centros espíritas que já nos contrataram. E agora vamos fazer dia 10 de junho no Espaço Aflora. Inclusive, depois eu vou pedir licença a você de eu divulgar meu Instagram, o canal que a gente abriu. Estamos fazendo uma divulgação diferente agora. A gente abriu um canal do YouTube que se chama Os Mundos de Chico Xavier. A capa do canal é o planeta Terra, eu e o Messene olhando. Que a gente está entrevistando algumas pessoas, falando sobre espiritualidade, não falamos de peça. Daqui a pouco a gente vai introduzir o tema da peça. Então, estamos tentando fazer essa divulgação diferente, que eles chamam de raiz e Nutella. Então, tem a raiz, 20 minutos, e Nutella. É uma experiência que a gente está fazendo, que nunca foi feita a divulgação de teatro assim. E também o meu Instagram, que é @JoãoSignorelliOficial,
onde lá tem todas as agendas. Então, eu convido todos que estão nos ouvindo a me seguirem e a se inscreverem também no canal, que vai nos ajudar muito a produção. Então, eu tenho dia 10 de junho no Aflora, que é um espaço aqui em Pinheiros, dia 3 e 4 de setembro no teatro chamado Padre Bento, em Guarulhos, e dia 30 de julho no Cura, que é um espaço de cura aqui em São Paulo. Então, o Chico está assim, querido. Está começando. É como o Gandhi. O Gandhi também começou devagarzinho, mas, assim, para mim é muito, muito importante fazer esse personagem, porque dá continuidade daquilo que eu estava falando para você no começo, de ligar a arte com a espiritualidade. E, nesse momento do planeta, Patrick, poder falar da espiritualidade, das dificuldades que a gente tem, de uma possível esperança na melhoria do ser humano, através do Chico Xavier e do Gandhi, para mim, não tem preço. Eu me sinto um homem, um artista bem realizado. Sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma disso. Isso, maravilhoso. E, João, e dentro desse momento que a gente está vivendo, né, que você acabou de citar aí também, e você interpretando, trazendo, dando voz a essas figuras tão emblemáticas, né, tão transformadoras, né, com mensagens tão profundas, que eu acho que é o que mais a gente precisa. E linkando um pouco com a tua história, eu queria trazer um pouquinho de você, assim, o teu olhar sobre esse momento, né? E, fundamentalmente, a partir da tua história, que tipo de mensagem você poderia passar para quem está num momento como esse, de querendo, sabe, ser mais verdadeiro consigo mesmo, vamos trazer Gandhi novamente, né? Ter essa verdade intrínseca, mas ainda resiste um pouco, né? Tem um pouco de dificuldade de soltar por uma imposição mesmo de um sistema, de uma forma de se colocar no mundo que sempre foi dessa maneira, né? A gente vai recebendo tudo pronto e vai se moldando, se encaixando, né, dentro daquele modelo de vida que nos venderam como assim, assado, que você tem que seguir, né? E você tem uma história que, poxa, num determinado momento você foi e falou, não, acho que não é mais aqui, fica para cá, né? Eu vou para esse lado aqui. Então, eu sinto, e eu queria saber se você também intui isso, tem muita gente em busca, acho que essa pandemia aflorou não dá mais para perder tempo, né? Então, tem esse movimento interno das pessoas. Só que, ao mesmo tempo, tem essa resistência também, que é dentro de aquela locomotiva que a gente está nela já há muito tempo. Então, fica um pouco nesse embate, aí dessa explosão de coisas que a gente está observando também, né? Burnout, depressão, todas essas doenças emocionais que você sabe muito bem que a gente está vivendo. Então, eu fiz uma pergunta um pouco mais longa, mas eu queria o teu olhar sobre isso e que tipo a partir da sua história e tudo que você vive, que tipo de palavras você pode trazer para quem está querendo, mas ainda resiste um pouco, e o que você acha desse momento? É isso. É só isso que eu te perguntei. Muito amigo! Bom, Patrick, olha, eu sinto assim, dentro da minha opinião, acho que é um momento muito difícil para o planeta, muito duro, mas, ao mesmo tempo, é um momento que está dando uma oportunidade, como você falou, essas estruturas arcaicas estão ruindo. Esse modelo não dá certo. A Terra está agoniando, está agonizando. É tanto recurso que a gente está tirando da Terra que vai chegar uma hora que não vai ter mais. Então, a gente tem que se preparar para isso. Então, está caindo tudo, as velhas estruturas, os velhos modelos econômicos, as velhas relações entre pessoas. É difícil a gente encarar o novo, assusta, né? Dá medo. Eu sinto muita gente ansiosa. Eu também, às vezes, tenho os meus momentos ansiosos, meus momentos tristes, muita gente com depressão, um alto índice de suicídio, né? É uma coisa assim muito preocupante, muita gente se suicidando, não aguentando a barra, né? Muito. Então, eu graças a Deus, eu tive essa abertura através da arte, que me curou, através desses personagens que... Tem uma lenda no mundo teatral que diz que são os personagens que escolhem os atores que vão representá-los. Então, se essa lenda for verdade, olha a gratidão que eu tenho que ter para o universo de me apresentar. Gandhi, Fernando Pessoa e Chico Xavier. Então, através da arte, eu consegui me curar. Mas tem muitas pessoas que estão num trabalho que não são satisfeitas, estão trabalhando só para sobreviver, outras não estão nem trabalhando. Eu moro aqui perto da região da Paulista,
Você deve saber o número de pessoas que estão na rua, morando na rua, barracas, não é só homem, mulher, sozinho, não, são famílias, são crianças. Então, é uma coisa muito complicada. E eu vibro muito para que essa situação mude, mas é aquilo que a gente falou, a mudança tem que começar com você mesmo, né? Você tem que ser a mudança que você quer ver no mundo. E aí, para as palavras que você me pediu que eu faço, bom, eu pratico Tai Chi Chuan e pratico yoga, 1h30 por dia. Faço uma coisa que me deixa muito próximo do Gandhi e do Fernando Pessoa e do Chico. Eu, de 2 em 2 dias, passo a peça. Então, é como um pianista que tem que tocar todo dia o seu instrumento. Então, por exemplo, hoje, quinta-feira, eu passei a peça do Chico inteira antes de a gente conversar. Amanhã eu passo o Fernando Pessoa, sábado eu passo o Gandhi. Aí volta. Então, todo dia eu estou trabalhando a peça em casa, que é uma maneira de eu falar para mim também mesmo o que esses homens deixaram. Isso é um exercício que eu faço. E vou te deixar as palavras que você pediu, eu vou falar um trecho da peça do Chico e um trecho da peça do Gandhi, que eu acho que, se alguém estiver nos ouvindo, quiser tentar praticar isso, eu acho que pode ajudar muito. O Chico uma hora fala assim: tudo passa. Não se preocupem. Tudo passa. Até as maiores tragédias. Tudo é ilusão. A passagem na Terra é uma grande brincadeira de Deus. É melhor rir do que chorar. É melhor rir do que desesperar. Sorria para a dificuldade, que assim a dificuldade vai se transformar no socorro da tua vida. Uau. Aí o Gandhi diria: seja a mudança que você quer ver no mundo. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. E nunca se esqueçam: o amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor pulsa, o amor educa, o amor encoraja, o amor faz nascer, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor possibilita a vida. Uau, nossa, arrepiei aqui. Eu acho que a voz aqui está me dizendo, inclusive, fecha com isso. Não, acho que a mensagem está mais do que passada. Nossa, muito bonito. Queria muito te agradecer, trazê-los aqui conosco nesse fim de papo, né? Falando sobre, acho que isso, como o Chico disse, né? Tudo passa. Né? Tudo passa, né? Nada é permanente, né? Tudo é o mundo, nada, está tudo em transformação, né? E Gandhi com o amor, né? Acho que não tem nada mais que cura que não o amor, que a gente possa introjetar isso dentro da gente para que muitas coisas mudem. Maravilhoso, João. Cara, e estamos aqui chegando ao fim do nosso papo, da nossa conversa. Estava tão boa a conversa, né? Estava uma delícia. Acho que ficaríamos mais um segundo tempo aí para... E prorrogação. Uma prorrogação, bater no pênalti, vai ser muito, muito legal. Muito gostoso te ouvir. Acho que é muito... Sabe o que é? Acho que isso é um pouco a passagem do tempo, né? Também tudo que eu venho vivendo também na minha vida. É muito legal quando você entra numa sintonia de que você está vendo a verdade, né? Quando você está muito ligado, quando você está muito conectado com essa verdade intrínseca, que ela é de todos, ela não é. O problema é que a gente vai criando essas coraças e vai colocando, e você está tão fora que você não, né? Aqui o gostoso é quando você conversa com alguém que está numa frequência original, digamos assim, né? Acho que eu vou voltar um pouquinho. E acho que não tem como você não ser o que você está fazendo, tanto há 20 anos, né, trazendo uma figura tão expressiva, tão humana como o Gandhi e tantos esses outros, essas figuras tão fortes. Então, é muito, muito legal, muito gostoso ter tido essa conversa contigo, e tenho certeza que quem esteve conosco aqui também vê assim. Legal que você já passou os recados, as datas, né, de quem quiser. Claro que o podcast ele fica permanente, talvez quem vai ouvir depois já vai ter passado, mas a peça em si vai continuar, tenho certeza, por muito tempo. Ô, João, eu queria, cara, é uma marca aqui do podcast, uma indicação de um livro. A gente você poderia indicar vários, né? Acho que você é bem sacana com você pedir um livro. Olha, mas eu queria um livro aí, o que você indicaria?
Olha, indicaria um livro que foi escrito pelo Emmanuel através do Chico Xavier, que é editado pela Federação Espírita Brasileira, que se chama Há 2000 anos. É lindo esse livro, é lindo. O que ele te transformou assim? Ele conta a história da fé, da pessoa acreditar na vida, porque se passa momentos antes da crucificação de Jesus Cristo. Tem uma história de um senador romano com a sua família, que tem uma cura na família através da energia crística. Uau. Mas aí, por questões políticas, administrativas do Império Romano, a coisa toma outro rumo. Mas aí ele te traz que uma das familiares desse senador acredita na vida, acredita na fé, e aí vem toda uma transformação através da história. É muito bonito, é muito bonito. Que legal, adorei a indicação. E uma música que encerra aqui nossa versão podcast. O que o universo traz aqui para encerrar, cara? Puxa, ele me trouxe duas músicas, mas eu vou falar só de uma. Uma é estrangeira, outra é brasileira. Eu vou optar pela brasileira. Andar com Fé, Gilberto Gil. Acho que nada melhor, né, do que permeou esse papo. Pô, muito legal, muito legal, muito legal. Adorei as duas indicações. João, queria muito te agradecer, cara. Foi uma delícia esse papo, viu? Eu que agradeço, Patrick, também adorei conversar com você. Estou aqui à disposição, se você precisar de mim. Estamos juntos, amigo. Muito obrigado. E agradecer essa audiência toda nossa também. Eu tenho certeza que é muito bom a gente poder se expressar, poder conversar, saber que do outro lado tem gente ouvindo a gente. Estamos chegando numa frequência muito positiva para nós mesmos e para o planeta, né? Sem dúvida nenhuma. Muito legal. Obrigado, João Signorelli. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Como eu sempre digo, se você quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande uma mensagem lá no direct. Quem sabe a sua sugestão também não apareça aqui no 45. Um abraço e até lá.